Quando é que você percebeu isso? Essa é a sua história também? Você começou o blog como uma brincadeira e tal, e aí a partir de um certo momento ele foi se transformando em um negócio, ou foi uma ideia inicial já de tipo, não, eu quero fazer um negócio disso? Ah, não, definitivamente não. A minha história, possivelmente ela é parecida. A diferença talvez é que a intenção inicial não era ser um negócio, não era viver disso, não era nem que as pessoas acessassem, para falar a verdade. No início era para disponibilizar conteúdo para os alunos, então era uma ferramenta prática, basicamente. Depois eu Tá. comecei a estudar Linux, como eu tinha comentado, e aí eu comecei a publicar tutoriais para mim mesmo, porque demorava muitas vezes para eu achar algum conteúdo. Felizmente, eu me orgulho de poder dizer que a gente ajudou a democratizar o acesso a conhecimento relacionado a isso ao longo dos anos, junto com Uhum. outros projetos maravilhosos que existem por aí também. Mas quando eu comecei o Diolinux, justamente, não tinha um Diolinux para eu buscar as coisas, para aprender a utilizar. E aí, sei lá, como troca o cursor do mouse, o tema do cursor do mouse. Eu ia lá, escrevia um textinho para mim lembrar depois, tipo, para trocar o cursor do mouse você faz assim, assim e assim. E não era um texto para alguém ler, tipo, outra pessoa, era para que eu chegasse como se fosse um diário e pudesse consultar Uhum. independente de onde eu estivesse. Era uma forma de fazer tipo, um backup do meu aprendizado, digamos assim. Mas aí as pessoas começaram a acessar. Teve, sei lá, teve algum momento, quando ela teve sem acesso num dia, de repente, eu acho que eu devo ter pensado algo, ok, tem gente lendo isso aqui, deixa eu dar uma arrumada na casa, porque não tinha nem template o site, era todo bagunçado, simplão assim, né? Vamos dar Uhum. uma organizada no ambiente. E aí, com espaço para as pessoas comentarem também, começaram a aparecer algumas pessoas que acompanhavam com frequência. Os primeiros fãs do projeto, por assim dizer. E foi aí que eu me toquei por algo que provavelmente todo criador de conteúdo é tocado em algum momento, nem todo mundo admite, talvez, mas é aquela vaidade humana que você tem de ser reconhecido. Eu Total. acredito que isso foi um fator, sabe? Eh, e não tinha a ver com grana, porque eu não sabia que dava para ganhar dinheiro com site, de forma nenhuma, nem sabia que dava por anúncio ou qualquer coisa assim. Tanto que eu escrevi, eu acho que mais de quase 3.000 artigos no blog sem monetizar nada, porque eu não Uhum. estava me importando com isso, eu estava lá para ver os comentários, basicamente. Eu gostava de me sentir parte de alguma coisa, que é aquela época que o usuário de Linux que toma contato pela primeira vez com as coisas e se sente pertencente a algo fica chatão, sabe? E Uhum. aí, não, como é que você não conhece, você não usa Linux, melhor coisa do universo. Mas foi um início assim, completamente descompromissado e fazendo muito por gostar daquilo, por uma paixão latente que existia. E eu acho que a minha resiliência inicial, que é necessária em todo criador que tenta iniciar uma nova empreitada, assim, ela existiu meio que por acaso, porque eu não estava esperando nada dali realmente. Eu estava ali sendo feliz apenas e eu tinha muita vontade de escrever, tanto que todo o meu tempo livre eu ia lá e compartilhava alguma coisa, porque eu gostava de ver quantas pessoas iam estar ali acessando o conteúdo e como é que ia ser a reação Legal. da galera e tal. Mas aí, estudando, entrando em contato com outros criadores de conteúdo, eu comecei a perceber, o pessoal coloca uns banners aí, dá uma grana, um AdSense, o que que é isso aí, né? E aí eu pensei, ok, o que que eu tenho a perder, né? E comecei colocando esses bannerzinhos aí, foi gerando uma graninha, como já era um blog que tinha muito material, mais de, tipo, milhares de publicações, ao longo do tempo tem um efeito meio que bola de neve que existe quando você tem conteúdo de lastro, quando você tem muitas publicações, que é um pouquinho de cada, todo mês, vai somando e vai dando alguma coisa, aí até chegar aquele momento assim fatídico que dá US$ 100 e você pode retirar no AdSense. Levou um tempo, mas eu Uhum. pensei, uau, olha só todos os textos que eu escrevi aqui, além de ajudar a galera, ainda vou poder comprar, sei lá, uma pizza no final de semana, alguma coisa assim. Enfim, e as coisas foram se desenvolvendo. Depois que eu comecei o YouTube, ali eu já tinha na cabeça que era possível ter uma renda a partir dali, mas Linux era uma coisa tão nichada, tão há quem diga que seja, né? Apesar que eu acredito que hoje se expandiu bem mais do que era naquela época. Mas na época, se hoje Uhum. já é um pouco nichado, imagina na época, né?
É. Eu lembro de ter falado com um amigo meu, o cara que escrevia sobre Mac no site lá no início, que ele, apesar de não estar escrevendo, a gente ainda conversava com uma certa frequência, ter dito assim, pô, se um dia nesse canal aqui chegar a 10 mil inscritos, a gente pode contar com uma vitória universal praticamente, porque não tinha nenhum outro canal sobre Linux dentro do Brasil que tivesse uma mínima relevância perto de outros canais já grandes ali, com dezenas de milhares de inscritos, que era uma coisa significativa lá em 2013 e tal. Uhum. E isso chegou, acho que 3, 4 anos depois da criação do canal, uns 10 mil inscritos, alguma coisa assim. Muito em parte por fazer essa ponte com o blog, então a gente postava conteúdo lá, uma coisa divulgava a outra e assim por diante. E aí o YouTube começou a dar uma graninha também, começou a entrar um ou outro patrocinador também que enviava algum produto pra gente, mostrar no canal e tal. Foi um momento, inclusive, que eu percebi que, bom, eu gosto muito de tecnologia. Se eu ficar detido a Linux, especialmente ou unicamente, eu vou estar limitando a minha capacidade de ajudar as pessoas, até de mostrar, de ensinar alguma coisa diferente. E aí começou a entrar reviews de equipamentos que a gente faz de vez em quando, de tecnologia. Apesar de a gente ter ainda um viés muito forte para o open source, não Linux Uhum. necessariamente, Uhum. a gente está bem mais universalizado assim. E foi lá por 2015, 2016, se eu não me engano, acho que 2016, que o valor que eu ganhava do blog e do canal no YouTube, basicamente era o mesmo salário que eu ganhava na época com o professor, que era R$ 1.300, alguma coisa assim. Aí eu pensei, ok, larguei, né? Vou ganhar a mesma coisa, tudo bem, tipo, eu ganhava o dobro, né, se for ver, mas eu vou ganhar um valor que eu, pelas contas que eu tenho aqui, eu consigo me manter. Vamos ver o que que acontece se eu Vou me dedicar dedicar mais somente a tempo, né? isso. É. Vou poder me dedicar um pouco mais e ao mesmo tempo descansar um pouco mais, porque eu trabalhava, tipo, das 6, eu precisava sair de casa das 6 e voltava, sei lá, 10 da noite, alguma coisa assim, porque eu tinha uma Uhum. jornada tripla lá quando eu ia para essas cidades vizinhas que eu tinha mencionado antes. E qualquer hora vaga eu usava para escrever no blog ou produzir vídeos ou qualquer coisa assim. Lembro que um dos vídeos mais acessados da época, que era um vídeo a respeito do novo lançamento do Ubuntu 14, alguma coisa lá de 2014, eu fiz na hora do almoço, enquanto eu comia, assim. E ficou meio nada a ver, porque eu fiz a narração meio por cima das imagens, mas mesmo assim foi um vídeo que teve umas 30 mil visualizações lá na época. Fiquei Isso é mó foda, né, cara?